O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e ele fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não se expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Senhor, não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. É isso, irmãos e irmãs. O bom Jesus, ele conhece nossas enfermidades, nossas fraquezas, nossas preocupações, tristezas. Numa das passagens do Evangelho, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, tristes, abatidos, eu os aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve.
Nós temos todas as segundas-feiras, aqui, e aliás, aqui neste salão, que é a nossa igreja, a igreja que é a extensão da Basílica do Bom Jesus, essa oportunidade de participar da Santa Missa, de escutar a palavra de Deus, pedir perdão dos nossos pecados, apresentar a Ele o que nós passamos, sofremos, também agradecemos a vida, rezamos pelos entes queridos, e cada vez que a gente também se encontra para rezar, a palavra de Deus ilumina, é a mais importante. Por isso hoje fazemos a reflexão aqui de onde a palavra foi proclamada. Na semana passada, iniciamos na primeira leitura os trechos principais da carta de São Tiago, um daqueles que estava com Jesus no Monte Tabor e acompanhou Jesus também junto com Simão, o Pedro, nos principais encontros de oração, de tribulação, como foi no Horto das Oliveiras, e depois, junto com os demais, nas atividades em que Jesus manifestava a misericórdia, a bondade de Deus. Da primeira leitura de hoje, da carta de São Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18, nós temos essa pergunta que é feita para nós hoje. Quem se coloca como pessoa sábia, como inteligente? Se alguém se coloca dessa maneira, a sabedoria e a inteligência são dons do Espírito Santo. Mas aos olhos do mundo, muitos pensam que ser inteligente é ter conhecimento, ser sábio é ser uma pessoa esperta, é agir conforme os critérios simplesmente do mundo. E aí Tiago então adverte e mostra que se a pessoa é sábia e inteligente, que mostra então com o seu modo de proceder. E a prática vai ser de sábia mansidão. Agora, se no coração se fomenta amargos ciúmes, rivalidades, pessoas se gloriando daquilo que faz, contradiz a verdade, essa não é a sabedoria do alto, é uma sabedoria que é terrena, materialista, diabólica, e aí vem esse contraponto, onde existe rivalidade, desordem, toda espécie de obras más. Infelizmente isso tem acontecido muito, quando falta sabedoria, quando falta inteligência como dons de Deus. E nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como distinguir a sabedoria terrena da sabedoria como dom do Espírito Santo? Aí Tiago fala, e aqui ouvimos, é aquela sabedoria que é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. É essa sabedoria que nós pedimos aos dons do Espírito Santo. Literalmente estamos quase que traduzindo, não simplesmente lendo de novo a palavra, mas alimentando-nos mais desta palavra. E assim no versículo 18 temos também o fruto da justiça, é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Sejamos então promotores da paz. Conforme rezamos no Salmo 18, os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria o coração. Guiados então pela lei do Senhor, que é perfeita, o testemunho nosso vai ser fiel e vai agradar a Deus. Uma vida então voltada para a prática da caridade, para a prática do bem. Agora a fé é alimentada também pela oração. E ouvimos a passagem do Evangelho em que Jesus estava no monte com Tiago, João, Pedro, transfigurou-se diante deles e desceu da montanha. Quando ele desceu, percebeu os discípulos enfrentando os mestres da lei, uma multidão, um alarido, discussões. Tudo acontecia porque uma pessoa sofria, um pai de família, com seu filho, como acabamos de escutar aqui do Evangelho, com o espírito
imundo, uma possessão, segundo também a própria interpretação bíblica. Não podemos ver no Evangelho tudo como sendo possessão demoníaca. Acabamos de escutar São Tiago dizendo, aquilo que é diabólico, é aquilo que traz inveja, rivalidades, contendas. Muitas doenças que Jesus curou, eles atribuíam, aliás, todas as doenças, até uma febre, como uma manifestação diabólica do demônio. E no caso dessa criança, se fosse olhar com a medicina e o conhecimento de hoje, iriam dizer, ou seria constatada talvez a epilepsia. E às vezes nós vamos encontrar muitas situações assim, de pessoas que não têm mais o controle de si, pessoas dependentes químicas, pessoas que ferem os outros, e tudo isso também é manifestação do mal. Mas temos que assumir também a nossa corresponsabilidade. E aí, o que acontecia naquele momento? A falta de fé, tanto dos discípulos, quanto do pai de família, que reconhece diante de Jesus. Eu tenho fé, mas aumenta a minha falta de fé. E ele se volta para Jesus. Então, quando Jesus chega, muda tudo. Sem Jesus é confusão, é discussão. Mas mesmo quando Jesus chega e não é acolhido, há discussões, há fechamentos. Mas o poder de Jesus é maior. Por isso, quando há uma abertura para a acolhida de Jesus, vem a cura, vem a plena libertação. É o que Jesus então faz. Primeiro ele pergunta, ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Será que nós acreditamos mesmo que Jesus continua conosco? Não só aqui no sacrário, mas aqui no meio de nós, nesta palavra de salvação. Então essa fé precisa ser alimentada com a oração. E foi o que aconteceu, como vimos. Quando os discípulos depois perguntam para Jesus por que eles não conseguiram curar aquele menino, expulsar o espírito impuro, Jesus vai dizer que esse tipo de manifestação só pelo poder da oração. Mas uma oração que a pessoa consegue abrir o coração a Deus, não é simplesmente falar, mas deixar que o Espírito Santo haja também na vida, como agiu em São Pedro e Damião, a memória que celebramos hoje também. Por isso peçamos então ao Senhor, nesta Santa Missa, que nos ajude na nossa falta de fé, a vivermos conforme a sabedoria do alto.